Na última palestra da Terapia do Amor, nós tivemos uma revelação magnífica sobre o guarda da bagagem. O guarda da bagagem. Você pode ler, entre outras passagens, eu vou ler uma aqui, que deixa isso bem explícito, que é lá em 1 Samuel, capítulo 17, e versículo 22. A passagem é conhecida, a história deste capítulo é bem conhecida, é a história de Davi, quando ele chega no campo de batalha e descobre que Golias está afrontando o exército do Deus de Israel e se propõe a lutar contra o Golias. Mas esse detalhe aqui passa despercebido à maioria das pessoas, que quando Davi chegou no campo de batalha, enviado pelo seu pai Jessé para levar suprimentos aos seus irmãos mais velhos, que eram soldados no exército, diz o texto no versículo 22 que Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. Esta passagem ilustra um costume da guerra que até hoje é observado, né? As armas mudaram, os tempos mudaram, mas esta estratégia de guerra segue até hoje. Qual é a estratégia de guerra? Os soldados, o exército, deixava as bagagens mais atrás, no campo de batalha, num lugar estratégico, para então poderem avançar livremente e mais leves contra o inimigo. Não tão distante, que fosse difícil alcançar o ponto das bagagens, e não tão perto para não serem atacadas, roubadas pelos inimigos. Então, quando se ia à guerra, se deixava um posto de bagagens e um guarda da bagagem. Na verdade, um responsável com outros para protegerem ali os utensílios, as armas, as munições, a comida, enfim, tudo que os soldados precisavam, essencialmente precisavam. Você não iria encontrar ali no meio da bagagem do exército nada que não fosse necessário. Nada. Somente o necessário, porque só se leva para a guerra o que se precisa, não o que é desnecessário. Ninguém levaria, por exemplo, um vaso de plantas para a guerra, não é? Ninguém levaria um sofá, uma cadeira para a guerra, mas se levaria comida, armas, equipamentos, etc. Então, esse ponto da bagagem no campo de batalha e o fato de haver um guarda da bagagem tem um significado magnífico para nós nos dias de hoje. Porque nós entendemos, quando falamos de bagagens aqui, levando para o campo espiritual, emocional, de experiência de vida, ou seja, tratando da bagagem como o nosso passado e toda a coletânea de experiências, desde a herança dos nossos pais até as nossas experiências na infância, na adolescência, boas e ruins, crenças, tudo que nós coletamos ao longo da vida, nós entendemos que há coisas que nós não precisamos levar para o campo de batalha. Primeira lição. Há coisas que nós não precisamos levar porque se você crê que a vida é uma guerra, que nós estamos numa guerra entre o bem e o mal, que nós estamos num campo de batalha entre o bem e o mal, o campo de batalha é o mundo e as forças em guerra são as forças do bem e as forças do mal, ou seja, Deus e o diabo, e você está de um lado ou de outro. Se você crê nisso, então você tem que entender também que não se leva o que não é necessário para o campo de batalha. Ou seja, o que do seu passado, o que das coisas que aconteceram com você lá atrás, você não precisa levar consigo, trazer na bagagem. O que de pessoas que lhe fizeram mal, você precisa perdoar, deixar ir, não porque elas mereçam necessariamente, mas porque você não precisa desse peso, de ficar lembrando e mantendo uma listinha
de todo mundo que errou com você. Você precisa levar, além da sua bagagem normal, além do necessário, você precisa levar pessoas, ainda mais pessoas que lhe fizeram mal, dentro da bagagem. Será que você precisa ficar carregando esse passado com você? Esse peso com você? Então a gente entende que para o campo de batalha só se leva o que precisa. Eu não preciso de pessoas que me fizeram mal, que me quiseram mal. Eu não preciso. Eu posso liberá-las, eu posso perdoá-las e seguir em frente. Eu não quero carregar esse peso. Você precisa levar consigo na bagagem todas as palavras duras que falaram contra você. Palavras que humilharam, palavras que xingaram, diminuíram, ofenderam você. Você precisa guardar essas palavras necessariamente. Palavras que falaram da sua aparência, pessoas que te humilharam pela sua aparência, te humilharam por sua família, ou quem sabe as próprias pessoas da sua família que falaram para você: eu não sei por que você nasceu, eu não sei por que você veio a este mundo, para mim você poderia morrer, para mim você já morreu, e coisas dessa natureza. Você precisa guardar essas palavras. Você precisa guardar a palavra de alguém que falou assim: você nunca vai ser feliz com ninguém, você nunca vai ser ninguém. Você precisa guardar essas palavras na sua bagagem? Tenha certeza. Você vai usar isso para quê no campo de batalha? Só para dar arma para o inimigo, não é? Só para dar ocasião para o inimigo. Então você não precisa disso. Essas batalhas, aliás, essas bagagens, precisam ser jogadas fora, para que você fique apenas com aquilo que você precisa, o que é mais leve. Então, pessoas, palavras, frustrações, aqueles sonhos que você tinha e que não aconteceram do jeito que você queria, e aí você entra naquela viagem na frustração, né? A viagem no carrossel da frustração. Você entra no carrossel da frustração. Sabe o carrossel do parquinho de diversão? Você monta no cavalo e o cavalo vai subindo e descendo e o carrossel vai girando? Pois é, tem muita gente montada no carrossel da frustração. Ah, se eu não tivesse desistido daquela pessoa. Ah, se eu tivesse casado com ela. Ah, se eu tivesse feito uma faculdade. Ah, se eu não tivesse traído meu marido. Ah, se eu tivesse... E vai lá o cavalinho, e sobe e desce. E o carrossel da frustração vai subindo e descendo. Até você ficar tonto e cansar. Você não precisa disso. Joga o carrossel da frustração fora. Sai desse carrossel. Você não precisa disso na sua bagagem. O que foi, foi. O que passou, passou. Você não vai mudar. Sabe? É como eu falava na palestra. É como comentário após o jogo de futebol. Sabe aqueles comentaristas que ficam comentando o jogo depois que o jogo acaba? Sabe, acabou o jogo, aí traz lá os ex-jogadores de futebol, né? Ex-especialistas, ou os especialistas, comentaristas. Olha, se o fulano, vamos ver o lance de novo. Se aquela bola entra... Olha se essa bola entrasse. Se o juiz não dá aquele pênalti, não é? Se o técnico trocasse o fulano e não o Beltrano, se isso, se aquilo, se... Não vai mudar nada. O jogo já acabou, o placar já é o que é, não vai mudar nada. Mas tem sempre alguém ali assistindo, né? Tem sempre alguém ali, isso e isso. E comentando também, mas isso e aquilo, olha só isso, olha o que foi. Não vai mudar absolutamente nada. Mas tem gente que gosta do comentário pós-jogo. Não estou criticando, estou só fazendo uma observação de um fato. Não tem problema nenhum você gostar. Afinal de contas, o jogo vai fazer que diferença na sua vida, né? Mas estou apontando para você um exemplo real do que não muda nada, de como o ser humano gosta de ficar olhando para o que já passou e falando isso, esse aquilo outro, e só imaginando. Imagine você fazer isso a sua vida inteira. Você precisa disso na sua bagagem? Joga fora. Sai fora, desliga o programa de comentários pós-jogo.
Desliga. Acabou, o placar já é o que é. Vai ter outro jogo. Foque naquilo que você ainda pode mudar e não o que já passou. Então, Davi, veja, o versículo diz, Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu a batalha. Quer dizer, depois que ele deixou a bagagem, ele podia correr. E muita gente não tem conseguido correr porque está muito pesado. A bagagem pesa demais. Como é que você vai correr com uma bagagem pesada? Davi só pôde correr depois que ele deixou a carga na mão do guarda da bagagem. Quem é esse guarda da bagagem? Adivinha. Adivinha quem é esse guarda da bagagem hoje? Adivinha. É o Espírito Santo. Sabe, quando você vai no aeroporto, você deixa as malas lá no check-in, eles te dão um cartão, você chega com 2, 3, 4, 5 malas, deixa as malas lá, eles vão botar a mala no avião e você só pega lá do outro lado quando chegar. Assim é o Espírito Santo. Quando você entrega as suas bagagens, quando você entrega o seu passado ao Espírito Santo, ao guarda da bagagem, você entrega isso para Deus e você confia que Ele vai guardar para você o que presta e o que não presta. Ele vai falar para você, isso aqui você não precisa, isso aqui é excesso de bagagem. Se você confia no Espírito Santo, Ele vai cuidar do seu passado, vai cuidar de você. E como o guarda da bagagem no campo de batalha só dava para os soldados o que eles precisavam, na hora que eles precisavam, também o Espírito Santo vai tirar do seu passado, vai tirar da sua bagagem, na hora que você precisar, a lição que você precisa, a munição que você precisa para vencer o inimigo. Nada mais, nada menos do que isso. Então, não carregue o que você não precisa. O que você precisa, deixe nas mãos do guarda da bagagem e confie nele. E vá para cima do inimigo, porque a guerra ainda está correndo. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.